Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade. Aqui estamos para estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita, sem polêmicas, sem ideias pessoais, mas estamos aqui para aprender com os princípios do Espiritismo, as lições profundas e maravilhosas de Jesus para nosso roteiro de vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui estamos ao vivo, falando diretamente da cidade do Rio de Janeiro. E você pode participar enviando o seu comentário, fazendo uma pergunta, e nós teremos maior prazer aqui de esclarecer, estudando juntos. Vamos hoje dar início ao programa com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. O estudo metódico de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Hoje, vamos colocar já aqui na tela, nós vamos ter a continuidade trazendo do capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe, o item 8, texto elaborado por Allan Kardec, com o título Parentesco Corporal e Espiritual. Tema bastante relevante, muito importante para o entendimento da vida humana, para o entendimento do significado da família. Vamos então passar a palavra a Allan Kardec para em seguida fazermos o nosso comentário. Ele nos diz: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamento. Muito bem. Allan Kardec, a partir dos ensinos dos espíritos, vem nos dizer que a verdadeira família não é esta que, corporal, consanguínea, com o nome de família. A verdadeira família é a espiritual. Por quê? Porque nós vamos formando a família ao longo dos relacionamentos nas diversas encarnações ou existências que temos. Segundo o que estudamos com o Espiritismo, hoje nós estamos numa encarnação, mas já tivemos outras, ou teremos ainda algumas pela frente, sempre de acordo com o processo evolutivo pelo qual estamos passando, pelos aprendizados que ainda temos que realizar. Então, a verdadeira família não é exatamente esta que temos aqui na Terra, mas é a espiritual. Porque muitos daqueles que seriam conosco não estão reencarnados. Ou seja,
familiares, espíritos simpáticos com os quais formamos laços de afinidade, muitos estão desencarnados, vivendo no mundo espiritual, enquanto nós e alguns outros aqui estamos reencarnados na Terra. E Kardec é bem claro. Nós, quando estamos encarnados, biologicamente falando, geramos o corpo que abrigará o espírito que vai reencarnar e será nosso filho ou nossa filha. Mas não geramos o espírito, porque o espírito é criado por Deus. Então, geramos o corpo físico, biológico, mas não o espírito, que irá se utilizar desse corpo na sua encarnação. Então, lembremos, mais uma vez, a verdadeira parentela, a verdadeira família é a espiritual, não a corporal, que pode, inclusive, receber espíritos que não estejam, espiritualmente falando, ligados a nós, mas que são espíritos necessitados e se ligam a nós nesta encarnação, a pedido deles e acolhida nossa, porque tudo faz parte do planejamento reencarnatório. Isso que Kardec deixa bem claro. Verdadeira família é aquela pelos laços espirituais, não exatamente pelos laços sanguíneos. Então, por isso que ele encerra, né, esse seu texto dizendo: os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos. Aliás, espíritos simpáticos a nós, afinizados conosco, podem estar reencarnados como nossos amigos, ou seja, eles podem não estar diretamente na nossa parentela consanguínea, corporal, mas estão próximos a nós como amigos e amigas muito queridos para o nosso coração. Porque o que importa é a afeição, a simpatia, a afinidade existente entre nós. É isso que nos dá, então, a amplitude da família. Há também uma questão que está nesse texto de Allan Kardec, é que a família, e no caso, principalmente, os pais, têm a missão de educar. Ou seja, os pais não geram o espírito, mas apenas o corpo, ou envoltório corporal, como está no texto de Kardec, mas tem a missão de ajudar o espírito reencarnante no seu desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral, porque é Deus confiando esse espírito a esses pais. E, portanto, eles têm uma missão a cumprir, que é auxiliar esse espírito, momentaneamente filho, no seu progresso. Então, a família tem um papel muito importante aqui na Terra, na visão do Espiritismo. Mas Allan Kardec continua o seu estudo. Vamos, então, trocar o slide e passar a palavra novamente a ele. Vamos ampliar aqui para que você possa acompanhar a leitura. Então, continua Kardec. Dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria,
extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: Eis minha mãe e meus irmãos. Ou seja, a minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bem, Allan Kardec, novamente com essa sua lógica, seu raciocínio, que sempre o caracterizou, vai nos lembrar o episódio que todos nós conhecemos de irmãos que se estranham, que não conseguem bem conviver. Em contrapartida, temos amigos com os quais nos damos tão bem, mas tão bem, que existe inclusive a expressão popular, até parecem irmãos. Sim, são irmãos pelo espírito, pela afinidade espiritual, embora não sejam irmãos pelo sangue, pela hereditariedade biológica. Por isso, então, que espíritos simpáticos podem se atrair, embora não pertençam à mesma família. Aqui na Terra, corporalmente falando, mas é possível que pertençam à família espiritual que os congrega. Então, eis a grande diferença que o Espiritismo vem mostrar a todos nós. Então, nós temos famílias pelos laços espirituais e temos famílias pelos laços corporais. Por quê? Porque quando estamos reencarnados, muitas vezes nos deixamos levar pela influência da matéria. Nos deixamos levar pela cultura existente no meio social em que vivemos. Nos deixamos levar pela beleza do corpo, pelo status social da outra pessoa e assim por diante. Mas essas coisas são materiais e, portanto, são efêmeras. E aí, quando nos unimos, não conseguimos fortalecer esses laços, que vão se romper com muita facilidade. Portanto, laços duradouros representam uma ligação espiritual pré-existente. Muita facilidade mostra que esses laços espirituais não existiam e o que nos moveu foram interesses outros que não conseguem fincar raiz nessa relação. E aí Kardec lembra que Jesus, quando olhou para a multidão e disse que eles que ali estavam ouvindo sua palavra eram os seus irmãos, que eles eram a sua própria mãe, ele estava fazendo essa distinção entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E ele deixou isso bem claro quando ele arremata o ensino, dizendo: quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Porque aí são os laços espirituais. Na prática da lei divina, ou seja, na prática do amor e da caridade. Então, tenhamos cuidado com o que nos move aqui na Terra. Lembrando que, acima de tudo, precisamos aprender a nos mover através do amor, superando as questões de ordem material para nos ligarmos às questões de ordem espiritual. É isso o que nós precisamos fazer. Pois bem, nós então encerramos por hoje o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos dar continuidade a esse capítulo do Evangelho semana que vem, próxima edição do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Enquanto isso, não esqueça de enviar aí a sua mensagem
de nos acompanhar na internet, através do YouTube, tanto no canal da Web Rádio Cristo Consolador, quanto no canal Orientação Espírita. Mas agora, então, vamos voltar o nosso olhar, a nossa atenção para as famosas cartas de Paulo de Tarso. De Tarso, e estamos trazendo comentários feitos pelo Espírito Emmanuel, através do nosso querido médium Chico Xavier. Emmanuel foi um grande comentador das cartas de Paulo de Tarso, um grande estudioso do seu conteúdo. Neste momento, nós estamos desenvolvendo o conteúdo da primeira carta, ou epístola, de Paulo de Tarso, escrita para a comunidade cristã da cidade de Corinto, na Grécia. Daí porque a carta é conhecida como Primeira Carta aos Coríntios. E estamos estudando o seu capítulo 4. Hoje, nós temos o versículo 19, que já está aí na tela, para que você possa acompanhar. Quando Paulo, então, diz: mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Paulo anuncia, então, que ele tinha a intenção de visitar a comunidade de Corinto, mas ele entrega isso a Deus, né? Se Deus o permitir. E que ali, em Corinto, visitando a comunidade cristã, ele esperava encontrar a virtude, que era para ele muito mais importante do que conhecimentos. Emmanuel, então, vai comentar esse versículo para nós. O comentário de Emmanuel está aqui no livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, publicação da Federação Espírita Brasileira. Nesta obra Vinha de Luz, nós temos, então, um comentário de Emmanuel no seu capítulo 72. Eu vou deixar aí na tela o versículo, né, da carta de Paulo, para que nós possamos ligar aqui o texto de Emmanuel com esse versículo. E Emmanuel deu por título ao seu comentário Não as Palavras. Então, passando a palavra ao nosso Emmanuel. Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportarmos a obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muita vez, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante conceituação dessa natureza. É que, comumente, se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo, usar a enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germens para que frutifiquem mais tarde. É lógico
que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções do Mestre em todos os tempos. Mesmo porque o Verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvides, pois, que, antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas, por isto mesmo, sublimada e eterna. Então, essas são as palavras de Emmanuel, aqui no livro Vinha de Luz, comentando esse versículo da carta de Paulo, onde ele informa a comunidade cristã da cidade de Corinto que, em desejando visitá-la, ele esperava encontrar virtude e não conhecimento, não personalismo. Vem conversar conosco neste texto que compõe o capítulo 72 da obra Vinha de Luz. Temos que prestar bastante atenção nisso, porque é muito fácil obter conhecimento. Nos dias atuais, então, com a internet e todo o mundo digital, inteligência artificial para nos facilitar, é muito fácil conhecer. Mas isso não significa que estejamos obrando, ou seja, que estejamos, de fato, fazendo, realizando. E muitas vezes, quando realizamos, nós realizamos obras materiais, mas que não nos representam. Quantas vezes já pegamos dirigentes de instituições beneficentes espíritas, extremamente vaidosos, personalistas e centralizadores da administração dessas instituições. Embora a instituição esteja propiciando a caridade, mas o seu dirigente não está se melhorando, não está se beneficiando disso. Pelo contrário, deixa o ego se inflamar, utiliza de um personalismo, ou seja, do egoísmo. Então, para Jesus, isso tem pouco significado. Mas, se individualmente conseguirmos desenvolver as virtudes, ou seja, se conseguirmos ser cada vez mais bondosos, caridosos, humildes, tolerantes, pacientes, fraternos, solidários. Isso sim é o que vale para Jesus e é o que vai pesar a nosso favor quando do retorno ao mundo espiritual. Muito cuidado, com muito conhecimento, muito falatório, mas poucas realizações beneméritas, e que essas realizações sejam feitas de todo o coração e sem querer aparecer para os outros, para este mundo humano. Porque o que é da matéria, na matéria sempre ficará. As homenagens humanas pouco significam perante a felicidade real que podemos ter no depois da morte, se realizamos a caridade de fato, com renúncia, com abnegação, com humildade e sem esperar nada de ninguém. Apenas nos movimentamos através do amor ao próximo. Então, Paulo está falando aos coríntios exatamente isso. Se o Senhor Deus me permitir estar com vocês mais uma vez, espero conhecer não as palavras dos que andam inchados,
não as palavras daqueles que falam da boca para fora, mas eu espero encontrar as pessoas virtuosas, verdadeiramente desprendidas dos bens materiais e que se doam ao próximo de todo o coração, porque isso é o que importa. É o que Emmanuel, então, vem nos chamar a atenção para que possamos compreender que perante o cristianismo e perante a doutrina espírita, o mais importante é ser humilde, fazer o bem sem olhar a quem e sequer estar aí esperando qualquer tipo de recompensa no depois da morte, em retornando ao mundo espiritual. Enchamo-nos de virtudes. Depois, então, os conhecimentos. Porque, aliás, o Espírito da Verdade foi muito claro na mensagem de abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Exatamente como Jesus também nos lembrou que precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós vamos continuar o estudo das cartas de Paulo de Tarso, ainda a primeira carta aos Coríntios, semana que vem, quando, então, veremos mais um texto do nosso Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, comentando as maravilhosas cartas de Paulo de Tarso. Mas agora nós vamos inaugurar um novo quadro no nosso programa, um quadro que depende muito da sua participação, porque a partir de hoje nós vamos responder perguntas. Nós vamos procurar esclarecer dúvidas acerca do Novo Testamento, dos ensinos morais de Jesus, dos chamados milagres. Vamos procurar esclarecer dúvidas sobre a visão que o Espiritismo possui do Evangelho. Enfim, escreva para nós, tanto através do YouTube ou do Facebook, da Web Rádio Cristo Consolador, do canal do YouTube do Orientação Espírita, nós estaremos aqui às ordens. E, em breve, nós vamos disponibilizar também o WhatsApp para que você possa enviar a sua pergunta, a sua dúvida. Vamos, então, às nossas perguntas e respostas. Ao Antônio Rodrigues, que é da cidade do Rio de Janeiro, e que nos enviou a pergunta que já está aí na tela. Diante de uma humanidade tão conturbada, como entender o ensino de Jesus? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Muito bem, Antônio. De fato, algumas pessoas imaginam que, passados pouco mais de 2000 anos, em que Jesus nos apresentou esse ensino profético, porque ele estava olhando para o futuro, tem-se a impressão de que houve um equívoco por parte do mestre, porque, afinal, 2000 anos já se passaram e, até o momento, os mansos não herdaram a terra. Pelo contrário, as conturbações estão tão grandes, existem tantas guerras, tanta corrupção, tanta violência, entre outros males, que é a impressão que os mansos nunca herdarão a terra. Entretanto, Jesus não podia se equivocar, porque ele é o Espírito
mais perfeito que Deus nos deu a conhecer aqui na Terra. Ele é o guia e modelo da humanidade, como está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Agora, o que são 2000 anos terrenos em comparação com a eternidade? Nada. E Jesus é paciente, vai estar aguardando o nosso ritmo de progresso moral, mas não nos abandona, não nos deixa sozinhos. Não, pelo contrário, porque Jesus envia para nós, aqui na Terra, os missionários, os espíritos encarregados de impulsionar o nosso progresso moral e intelectual, nos aproximar da lei divina. Portanto, ao estudarmos a doutrina espírita, não temos nenhuma dúvida que os mansos, os pacíficos, os justos herdarão sim a terra, serão o futuro da nossa humanidade. Quando isso vai acontecer, o Espiritismo não põe datas. E por isso, aliás, temos que tomar muito cuidado com essas pessoas que vêm com números, com datas específicas, porque temos o livre-arbítrio, e o nosso livre-arbítrio é respeitado pela lei divina. Mas vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, porque podemos perfeitamente impulsionar, alavancar o progresso moral da humanidade a partir do nosso progresso moral individual. Está nas nossas mãos. Portanto, Antônio, tenha calma. Sim, de acordo com o trabalho que estamos fazendo no campo da ética, da humildade, da honestidade, da fraternidade, da solidariedade, da educação moral, nós iremos nos aproximar gradativamente do mundo de regeneração e, por que não, do mundo feliz, no âmbito do progresso dos mundos, como estudamos lá no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, então, vamos repetir com Jesus: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Pois bem, continuando aqui as nossas perguntas e respostas, nós recebemos aqui uma indagação também da cidade do Rio de Janeiro, da Michele Fajardo, nossa telespectadora que acompanha aí o nosso programa e aproveitou aí as redes sociais, o Facebook, aproveitou o YouTube para nos enviar a pergunta. Está aí na tela. O que o Espiritismo acrescenta às lições do Evangelho? Bem, Michele, quando lemos o Livro dos Espíritos e, na sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo, ambas obras de Allan Kardec, nós recebemos a informação dos espíritos superiores, confirmadas pelo próprio Kardec, que o Espiritismo não traz para nós uma nova moral, mas o Espiritismo resgata e revive os ensinos morais de Jesus. Então, do ponto de vista moral, o Espiritismo não traz um novo evangelho ou novos ensinos, mas o Espiritismo, sobre os ensinos morais de Jesus, os amplia através da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de evolução. Ou seja, é uma nova visão a respeito do Evangelho. Agora, além disso, o Espiritismo acrescenta às lições do Evangelho a realidade da vida espiritual, a realidade da palavra dos espíritos, ou seja, dos seres humanos que estão desencarnados, vivendo na dimensão espiritual, trazendo-nos, então, um convite precioso e profundo
de entendimento e vivência das lições de Jesus Cristo, nosso Mestre. Então, o Espiritismo acrescenta uma visão diferenciada, espiritualizada sobre as lições do Evangelho, trazendo a chave da reencarnação para que possamos compreender vários dos ensinos e várias das passagens das narrativas do Evangelho que se encontra ali no chamado Novo Testamento, normalmente publicado no conjunto conhecido como Bíblia Sagrada, que, na verdade, contém os livros do Velho Testamento e os livros do Novo Testamento. Justamente os livros do Novo Testamento que compõem o Evangelho. Ou, ainda melhor dizendo, Novo Testamento ou Evangelho. Evangelho ou Novo Testamento. A reunião dos ensinos, a boa nova trazida por Jesus. Então, o Espiritismo acrescenta às lições do Evangelho uma visão ampla e profunda sobre essas lições, a partir, então, dos ensinos dos Espíritos, trazendo a imortalidade da alma, a reencarnação, a vida futura, a comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo corporal e a lei de evolução. Portanto, o Espiritismo tem muito a esclarecer o Evangelho, e é por isso que o Espiritismo também é chamado de cristianismo redivivo. Vamos agora a uma última pergunta. Essa vem lá de São Paulo, capital, e foi formulada pela Rosane Alves. E ela está aqui indagando. Por que Jesus é considerado governador espiritual da humanidade? De onde vem essa informação? Rosane, essa informação veio dos espíritos superiores desde a época de Allan Kardec. Primeiramente, eles, na questão 625, informaram que Jesus é o guia e modelo da humanidade, que Jesus é o espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra. E aí, na sequência, nós vamos ter uma série de informações de ordem mediúnica através do Chico Xavier, do Divaldo Franco, da Zilda Gama, da Ivone Pereira, do Raul Teixeira, entre outros médicos, não apenas brasileiros, mas alguns também estrangeiros, nos passando essa informação que Jesus, o Cristo, ou seja, Jesus, o Messias, o enviado de Deus, é o governador do nosso planeta. É aquele que já existia antes de nós e que trabalhou, inclusive, para o surgimento do próprio planeta, por ser já um espírito perfeito, já está na categoria dos espíritos puros. Então, essa informação vem desde os primórdios do Espiritismo, lá em 1857, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, a nossa obra básica, que deve ser lida e estudada. Atenção. Então, nós tivemos aqui 3 participações do nosso programa hoje. O Antônio Rodrigues e a Michele Farjado, ambos da cidade do Rio de Janeiro, e também a participação da nossa Rosane Alves, da cidade de São Paulo. Não deixe de participar, envie sua pergunta, não fique com dúvida, participe do nosso programa. E assim, então, nós poderemos ampliar o nosso conhecimento. Estou aguardando pela sua participação. E agora, então, nós vamos ao último bloco do nosso programa, quando cedemos a palavra a José Herculano Pires. Nós estamos trazendo a cada semana um áudio do Herculano Pires falando sobre o Evangelho, áudios da década de 1970, do programa que ele coordenava
o programa No Limiar do Amanhã, que era um programa radiofônico, vídeo em cima desse áudio para poder trazê-lo aqui para o nosso programa. Vamos, então, passar a palavra ao nosso José Herculano Pires. O Espírito que vivifica. Ao acaso, nós encontramos a seguinte passagem, igual em Marcos e Mateus, nos capítulos 3 e 12, respectivamente. E vieram à casa, e concorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam: ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram: olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Dessa passagem do Evangelho, que eu gostaria muito que fosse interpretada pelo nosso querido Chico Xavier, eu vou insistir novamente com ele. Você não quer comentar esta passagem, por favor, Chico? Assim nós encerraríamos o programa. Eu estou com saudade de ouvir a palavra do Senhor. E quando consigo ouvir no limiar da manhã, eu fico numa alegria imensa ao ouvir a sua explicação. Então vamos fazer um esforço para cumprir aqui o nosso dever nesse sentido. Eu queria lembrar que esta passagem do Evangelho, já tantas vezes comentada sobre vários aspectos, ela apresenta sempre aspectos novos. Cada vez que nós nos defrontamos com ela, como aliás com quase todos os trechos do Evangelho, aspectos novos são apresentados. E às vezes esses aspectos são de uma flagrante atualidade. Por exemplo, nós vemos aqui a família de Jesus, ansiosa por ele, pela sua maneira de viver diferente da comum, não adaptado à estrutura familiar, aos costumes da família. Esta família ansiosa se reúne e vai procurá-lo. Não aparece aqui o pai de Jesus. Ele, naturalmente, ficou cuidando da oficina, dos seus trabalhos. Mas a mãe, que geralmente é a criatura que mais se aturde com os problemas dos filhos, ela vai na companhia dos irmãos de Jesus, portanto dos seus outros filhos, procurá-lo para ver se conseguia trazê-lo para casa. Jesus estava parecendo alucinado porque ele deixara a casa, deixara a oficina de trabalho, deixara tudo para cumprir as suas obrigações espirituais, cumprir o mandato supremo que era o do Pai Supremo, que é Deus, e não apenas do Pai carnal que ele tinha na terra. Então, nessa aflição, a mãe de Jesus e os irmãos vão procurar tirá-lo da assembleia espiritual em que ele se encontrava, ensinando o Evangelho, pregando o advento de um mundo novo, de uma nova civilização, de uma nova cultura, de uma era nova para as criaturas humanas. E Jesus, naturalmente, se recusa a acompanhá-los, se recusa mesmo a recebê-los, porque eles iam perturbar uma obra que não pertencia apenas a ele, Jesus, mas que era, acima de tudo, uma obra do Pai Celestial, uma obra de Deus, da qual ele, Jesus, estava investida. Esta passagem, como várias outras, serviram para que se estabelecesse no mundo alguma confusão a respeito do problema.
justificando-se, por exemplo, a retirada de uma criatura de casa, o abandono da família, para ir tratar dos seus próprios problemas. E hoje, atualmente, costuma-se falar que Jesus foi o primeiro hippie. Jesus foi o primeiro homem que abandonou a sua família para viver a sua vida, diferentemente da vida comum, e que inclusive saiu pelo mundo com a mesma liberdade e a mesma aparente displicência dos hippies de hoje. Ora, não há dúvida que a atitude de Jesus foi de uma importância extraordinária no tocante à libertação que ele conseguiu fazer dos laços familiares que o impediam de prosseguir na sua missão. Mas é preciso considerar que Jesus saiu com finalidade elevada. Jesus não saiu para viver a sua vida individualmente, a sua vida egoísta, para viver apenas aquilo que parecia mais agradável a ele, para obter uma liberdade puramente pessoal e individual. Não, ele se afastou da família temporal, da família carnal em que ele havia nascido, para se unir a uma família maior, a família espiritual de Jesus. E esta família espiritual era precisamente aquela que estava ali representada pelos apóstolos, pelos discípulos, por aqueles aprendizes novos que se chegavam a ele, que queriam ouvi-lo, que queriam perceber as perspectivas do mundo novo que ia surgir na Terra. Então, a posição de Jesus, junto da sua família espiritual naquela assembleia, não só lhe autorizava, mas exigia dele a atitude que ele tomou. E ele, na sua sabedoria sempre tão superior a tudo quanto nós possamos imaginar, ele soube aproveitar esse momento de uma maneira bastante emotiva, porque se ele se recusou a seguir o pai, a seguir a mãe e os irmãos que o vieram buscar, e se disse que a sua família verdadeira era aquela que ele estava presente, entretanto, ele iluminou tudo isto com o seu amor pela humanidade, mostrando que, se aquelas criaturas que vieram ali procurar tirá-lo daquele momento eram seus parentes consanguíneos, entretanto poderiam também, na proporção em que o Evangelho se difundisse na terra e em que elas pudessem absorvê-lo, poderiam também converter-se em seus familiares espirituais, como realmente se deu no futuro. Nós sabemos que antes de expirar na cruz, Jesus recomendou sua mãe ao seu apóstolo amado, que era o apóstolo João. Sabemos também, não somente pelas informações históricas, mas também por informações espirituais, que o apóstolo João, depois da tragédia da crucificação de Jesus, ele mudou-se para a cidade de Éfeso, mas levou Maria com ele. E, por exemplo, no livro Paulo e Estevão, que o Chico Xavier recebeu de Emmanuel, nós encontramos uma passagem muito bonita em que, falando de Lucas, o evangelista que colhia dados para escrever o seu evangelho e que foi procurar Maria, da qual ele procurou ouvir as lembranças que pareciam necessárias a ele para escrever um evangelho bem feito, ele foi procurar Maria em Éfeso e diz lá Emmanuel, na sua casinha de frente para o mar. Temos então uma referência poética de Emmanuel na situação de Maria sob a proteção do apóstolo João. Isto nos mostra, de maneira histórica e definitiva, que Jesus não renegou a sua mãe e nem poderia fazê-lo. Assim também no tocante a seus irmãos, embora a maioria deles não o tenha seguido, não tenha se incomodado sequer com a sua doutrina, nós sabemos que houve um dos seus irmãos, o apóstolo Tiago, que ficou fiel a ele e que participou do movimento cristão com grande interesse e grande paixão pelo cristianismo, apesar das suas raízes profundas no judaísmo. E o problema deste apóstolo, que foi irmão de Jesus, é também muito claramente posto de maneira assim bem compreensível neste livro, Paulo e Estevão, de Emmanuel. Assim nós encerramos o nosso programa de aniversário com este comentário despretensioso, procurando lembrar principalmente as conotações da passagem lida
não só do ponto de vista histórico do cristianismo, como também com a atualidade. E lembrar particularmente a grande lição de Jesus na continuidade do seu trabalho, que foi deixar Maria, sua mãe, entregue à vigilância daquele que ele considerava um seu discípulo capaz de cuidar dela com o amor e o carinho que ele mesmo lhe daria. Palavra tão bela e profunda, amorável, do nosso José Herculano Pires, num programa especial de aniversário do antigo programa No Limiar do Amanhã, onde ele entrevistou o nosso querido Chico Xavier. Chegamos ao final de O Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que o vídeo do programa fica disponibilizado no YouTube, para que você possa assisti-lo a qualquer tempo, em qualquer dia. Você tem 2 canais no YouTube para fazer isso. O canal da Web Rádio Cristo Consolador e o canal Orientação Espírita. Esses 2 canais mantêm os vídeos do programa no ar. Você pode participar assistindo o vídeo e enviando uma mensagem, né, fazendo um comentário, pode enviar, inclusive, a pergunta para participar do nosso programa. Lembre-se, estamos no ar ao vivo toda quinta-feira, às 5 da tarde, na internet, mas se você não pode nos acompanhar ao vivo, então assista depois, acessando no YouTube o programa O Evangelho em Espírito e Verdade, através do canal da Web Rádio Cristo Consolador ou através do canal Orientação Espírita. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a você e paz na sua vida. Até semana que vem, para mais um encontro com o Evangelho em Espírito